O que me dá paz, o que me dá segurança, é eu saber em primeira mão que eu sou um espírito encarnado. Se vocês tiverem essa compreensão, que embaixo dessa carne existe um espírito, e mais ainda, imortal. Imortal. Muitas vezes, as nossas dificuldades ficam enormes, porque nós as fazemos enormes, né? O meu tema não é bem esse. Eu estava tão preocupado, lendo, escutando matérias sobre o que está acontecendo com o nosso planeta, essa segurança que eu estou falando, que nós somos espíritos encarnados, e nós somos espíritos imortais, é simplesmente para a gente ter força, para que a gente possa enfrentar de peito aberto o que vem pela frente. Não importa se é uma doença, se é um problema de financeiro, né? Nós damos muita importância para o que está acontecendo em volta. Temos que dar importância, lógico, mas a gente não tem que vivenciar isso. Às vezes eu me pego, chego do trabalho, todo mundo aqui trabalha, todo mundo chega numa cidade dessa aqui que é difícil, né? Um monte de problemas, situações, a vida é difícil, a gente chega na televisão, liga, vai aonde? No jornal. E somos bombardeados com coisa negativa. Em vez de a gente pôr uma... Olha como a gente faz tudo errado. Por que em vez de chegar em casa, você, em vez de ligar a televisão lá no Jornal Nacional, o que seja, põe numa música. Música aqui do Rubens Soares. Não para você ficar lá, não, simplesmente para que você chegue em sua casa. Harmonizar. Se você não está afim de escutar uma música, pega um livro. Por que a gente não tem esses hábitos? Por isso que a gente sofre. A gente que cria as situações. Aí nós ficamos brigando com a mulher, brigando com o marido, discutindo com os filhos, porque a gente se envolve nos problemas. A gente não tem harmonia, a gente não cria essa harmonia, né? A minha preocupação, eu acho que é uma preocupação que a gente teve ela no ano passado. Vocês lembram do ano passado, qual foi a nossa maior preocupação? Água. Vocês lembram como a gente estava aflito? Será que vai ter água o ano que vem? Será que nós vamos passar um apuro? Será que é agora que nós vamos pagar o preço? Aquelas notícias, os lugares secando, mostrando para a gente. E hoje, nós passamos, estamos aqui. Olha que bênção, né? A chuva. Por isso que eu digo sempre, nós somos pessoas de pouca fé, né? Nós temos que entender que nós somos protegidos. O mundo não está à mercê. Existe uma força superior que comanda tudo. Não é um Lula, não é um político, não é um presidente, não é ninguém que vai fazer com que esse mundo acabe em nada. A nossa vida dirigimos nós fazemos dela o que nós queremos fazer. Os nossos sofrimentos são alienados àquelas escolhas que a gente faz. Então, esse negócio da água foi um recado. Para mim, foi um recado. Cuidem da água. Cuidem da água. E eu comecei a pesquisar sobre esse lance da água. Aí eu comecei a perceber que a nossa ligação com a água é uma ligação desde que nós nascemos, não é? A gente, quando nasce, a gente está envolto, né, no líquido amniótico, não é isso? Que, não sei se essa é a palavra correta, mas nós estamos lá dentro da água. E nós temos uma ligação muito grande com essa água. E eu comecei a pesquisar e a me envolver com a água. E eu sei que nós podemos tirar muito proveito da água. Então eu não queria falar muito a respeito, porque às vezes a gente tem um texto que foi elaborado, ele traz assim mais tecnicamente o dissertamento sobre o assunto, né? Mas eu anotei algumas coisas aqui para a gente mais ou menos ter uma ideia. Eu gosto muito de um salmo, que é o Salmo 23. Alguém lembra dele? Que é o Senhor
Eu acho que Davi estava num dia tão gostoso, porque esse salmo tem a ver, não é? Ele não fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, faz deitar-me em verdes pastagens, guia-me mansamente às águas calmas, como se eu tivesse naquele verde, naquela mata gostosa, calma, que o vento mexe aquela paisagem com a brisa daquela água. Aí ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelos passos, pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Aí ele dá aquela força, naquela força interior, dizendo: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei. Por quê? Jesus está comigo, seu cajado e seu bordão me consolam. Prepara-me uma mesa diante dos meus adversários, mas cheio de amor, de paz, de harmonia, de coisa boa, e unge a minha cabeça com óleo. Aí ele fala de bondade e misericórdia, me seguirão por toda a minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então você veja como o poeta, quando ele se imbui do amor, num local onde a mente dele vai longe. Quantos salmos lindos, né? Então, você vê que está a natureza com a água ligada, não é isso? Então, quando você começa a sentir essa importância da água, você vai falar assim: puxa vida, que ligação o meu corpo tem com a terra? Por que que eu, para entrar nesse planeta, tive que ter esse corpo humano? Vocês já notaram que no nosso globo terrestre, 70% dele é água? E vocês já notaram que o corpo humano, que nós produzimos pelo nosso perispírito, pela nossa força nos fluidos, da nossa manipulação, quase igual à Terra, não é isso? Porque de 60% a 70% do nosso corpo é água. Se não, veja, 70%, 75% do nosso cérebro é água, 86% dos pulmões e fígado é água, 75% do coração, 83% dos rins, 81% do sangue e 75% do músculo. Quer dizer, água. Lágrima, globo ocular, água. Quem tem labirintite sabe, não é? Nós não temos a aguinha. Olha que corpo bem feito, olha que criação. O que mais? Para limpeza, a urina, né? Nós limpamos a nossa moradia. Olha como a obra de Deus, nesse espírito imortal que habita esse corpo maravilhoso, que é estudado até hoje, que surpreende muita gente, né? Para se conhecer esse corpo. A coisa maravilhosa da mulher que dá à luz, né? Aí, quando a gente vai para a parte do alimento, que a gente se alimenta, nós temos a saliva, água, não é isso? Para mastigar. Olha como é importante. Aí a gente vem aqui num centro espírita e nós nos deparamos com água, né? Nós não temos a água fluidificada. Então, é dentro desse texto que eu queria simplesmente dar uma passadinha para vocês entenderem um pouquinho mais. Muita gente deve perguntar-se algumas coisas na primeira visita à casa espírita. Por exemplo, é praxe fazer reiterados avisos sobre a gente desligar celular, não é? Elétrico e magnético. Então, além disso, o assistido observa vários copos d'água, né? Às vezes a gente entra lá, né? Está lá os copinhos que é servido para a gente. A água, você pode tanto trazer essa água, como você pode também levar para casa para a gente usar. Ouve-se de tudo por parte da gente, né? A gente pode falar assim, por exemplo, o católico, ele não tem a água benta? É a água benta. Se você pensar mais além, você lembra do batismo? Aonde é feita?
na água. Por que que a gente lembra do batismo, que é a água? Porque quando ele deita você na água, é simplesmente para limpeza espiritual e física. Te dá uma renovada. Então sai o homem velho e entra o homem novo, não é isso? Revigora, regenera, né? Bem, por que que eles pedem para desligar o celular? Por que que bebemos a água ao terminar o tratamento? E, enfim, por que as pessoas compram garrafinhas de água fluidificada para levar para casa? Evidentemente, o assunto não é tão simples como se consiga esclarecer em apenas muito rápido, né? Não é fácil você falar tudo isso ao mesmo tempo. Não, há livros inteiros sobre o elemento mais importante à nossa subsistência no plano material. Mesmo no plano em que nos encontramos, o da matéria, a água pode ser estudada sob várias óticas. Por exemplo, se você pegar, como é que é a formação da água? H, ela é a água. Se você acrescentar uma molécula a mais, essa água que era pura para você beber, ela se transforma em ácido. Olha aqui, como é a manipulação desses fluidos. Pois bem, eles pedem para desligar o celular porque ele é magnético, ele é eletromagnético, ele interfere. O nosso pensamento, ele é a força que nós temos para que a gente possa, na medida que nós nos concentramos aqui, e quando eles estão lá dentro, a nossa harmonia da nossa casa, que fica já durante o dia inteiro, que os espíritos vêm aqui já para harmonizar a casa, toda a água dessa estrutura, ela recebe os benefícios magnéticos, né, de limpeza, de tudo. Então, toda a água que nós vamos tomar aqui, elas são realmente preparadas para cada um de nós. Pois bem, ainda que a ciência dos encarnados tenha estudado a água e suas propriedades desde os primórdios da humanidade, não significa que conhecemos todas as suas peculiaridades. Não existe milagres, apenas há desconhecimento de leis naturais, o que nos leva muitas vezes a encarar coisas simples como sobrenaturais, porque a gente desconhece. Quando a água evapora durante a fervura, ela desaparece, mas desaparece aos nossos olhos, mas ela evapora e ela vai para a atmosfera. O universo está totalmente impregnado de um fluido sutil denominado fluido universal. É o que comanda. É como se você pensasse que Deus seria a parte criadora, a parte pensante, a parte manipuladora de tudo que existe no universo, está envolta dentro desse fluido universal. Nós, a Terra, né? Então, por que as nossas orações são percebidas? Porque na hora que você pensa, que você faz a vibração, você Deus e a parte dos espíritos superiores já recebem as nossas orações. Por isso, muitas vezes, antes de você pedir, eles já sabem da nossa necessidade. O universo está totalmente impregnado do fluido sutil denominado universal de composição indeterminada, condutor de impulsos elétrico-magnéticos, entre eles o pensamento. Muitas instruções dos espíritos no Evangelho, assim como questões do Livro dos Espíritos, nos explicam que é por meio desse fluido que a prece se propaga. É por esse motivo que a água que está no centro espírita tende a completar o tratamento, uma vez que suas moléculas estão saturadas de boas energias e vibrações salutares emitidas pela nossa própria prece. Por exemplo, nós estamos aqui, a vibração que é feita lá para a água, ela recebe, por intermédio do nosso pensamento, que é aquilo que nós comandamos, e o pensamento, ele tem força quando você deseja que aquela força, aquele amor, que aquela vibração vá para aquela água. Então, não adianta nada a gente fazer um pensamento sem a gente desejar do fundo do nosso coração que realmente aquela pessoa, ou nós todos aqui, recebamos as energias que nós estamos emitindo por vibrações, né? E aí eu fui atrás de uma leitura que eu encontrei, eu não sei se alguém já leu esse livro. Alguém leu? Quem leu esse livro? Nosso Lar. Maravilhoso, não é? Esse livro, ele tem uma parte que o André Luiz, quem não sabe, Nosso Lar é a nossa colônia aqui próxima, né? Que tem, nossa, quem não leu esse livro, leia, por favor, que tem aqui no Bosque das Águas.
É muito interessante, porque Lísias, que era a pessoa que era muito amiga do André Luiz era um espírito médico que desencarnou, que passou pelo umbral, passou certas dificuldades, até que ele, realmente, ele pediu com vigor, depois de 8 anos lá no umbral, ele pediu por muita força, com muita do seu coração, que alguém intercedesse por ele. E realmente ele foi atendido e foi levado para a colônia, que é o nosso lar. E lá ele passa, ele era muito curioso, né? Ele era um cara assim, que ele queria saber de tudo, né? Ele era um médico, mas ele era chato no final, né? Porque tinha que até que falar para ele, pera um pouquinho, né? Agora não é hora de perguntar. E ele, depois que, aqui nos primeiros capítulos, existe a primeira saída que ele faz, o Lísias, que é o amigo dele, leva ele para conhecer o Bosque das Águas. Olha que interessante, na colônia tem o Bosque das Águas. Eu vou ler uma parte aqui para vocês. Dado o meu interesse, o André falando, crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou, vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa instância de transição. Olha, lá a água é quase tudo. O que a gente faz com a água aqui, o desprezo que nós temos com a água. Quanto que você desperdiça de água? Você abre a torneira, ou toma banho com seu filho e fica lá debaixo. Olha quanto que você perde, quanto que nós estamos perdendo de água. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegado ao extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou, esperemos o aerobus, era o ônibus de lá. Mal me refazia da surpresa, quando surgiu um grande carro suspenso do solo, a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha um enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, igual o nosso bondinho lá do Rio de Janeiro. Em virtude do grande número de antenas no tolda, em cima dele, além dos fios que ligavam, tinha antenas, várias antenas. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Lísias não me deu tempo de indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. Ele diz que a velocidade era tanta que não permitia fixar os olhos nas construções escalonadas no extenso percurso. Sabe quando você vai olhar, passa muito rápido e você não consegue. Em cada 3 em 3 quilômetros, o ônibus parava para descer pessoas, receber pessoas. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco e inebriante perfume, tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulina, e as flores deslizavam um rio de grandes proporções. Tem um rio de grandes proporções que passa no meio da colônia, do nosso lar. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos, na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando meu deslumbramento, Lísias explicou, estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes. Não pensam vocês que nós não vamos deixar de fazer, sabe, um poema, que a gente vai falar a palavra de amor para nossas entes queridas, para aquelas pessoas que a gente amou aqui e ama muito aqui na Terra. Vamos nos encontrar para a gente combinar nosso retorno, né? Para a gente combinar nosso retorno. Nada como ficar na beira de uma árvore frondosa, né? Como que você pode imaginar que nós vamos estar aqui e imaginar que nós podemos estar numa colônia desse nível? Vocês acreditam nisso ou não? De verdade? Eu vi pouquinho assim, muita gente aí não acredita não. Porque você sabe o que faz você viver isso? É você acreditar. Se você não acredita, é igual uma fé.
A fé te leva na verdadeira rumo quando você acredita, né? Eu acredito, e vou fazer muita poesia para você. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo do serviço da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Olha só, as energias que vão, elas passam, descem e refletem lá para a Terra, no mar. Com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito tênue. Ele foi lá perto ver a água. A água é muito sutil, muito leve, muito levinha, não é igual a nossa aqui. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei: a que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que esse é um dos raros serviços materiais do Ministério da União. Todos sabem que existe lá 6 ministérios. 6. Esses ministérios, os 2 primeiros, que é do auxílio e da regeneração, são mais ligados a nós. Por quê? É lógico, nós que não acreditamos, nós que não estudamos, que não levamos a sério, a gente chega lá perdido. Por quê? Porque você nunca se preocupou em saber para onde você vai, né? É como chegar numa cidade que você não conhece ninguém, nunca viu, não sabe para onde você vai. Lá, esses 2 ministérios, tem cada um deles 6 ministros que cuidam. São 72 ministros para 6 ministérios. Esses 2 ministérios, eles cuidam das pessoas que chegam com fome, alienadas a cigarro, alienadas a comida. Sabe, aquelas pessoas com problema realmente muito apegadas à matéria, muito difícil de largar. Então, leiam o livro, que vocês vão ver coisas que vocês não vão acreditar que acontece, que nós vamos lá levar os nossos problemas, e eles cuidam da gente com muito carinho, e tentam fazer o melhor. E vocês vão ver o que acontece. Você vai pegar esse livro, você vai começar a ler, você não quer parar de ler, porque você quer saber o que vai acontecer no final. O visitador sorriu e perguntou, continuou descrevendo: na Terra, quase ninguém cogita, olha aí, seriamente de conhecer a importância da água. Isso que me levou. Porque a gente tem que aprender a entender a importância da água. É muito importante. Porque nós temos pouquinha água no mundo. Nós temos aí uma chance muito grande, daqui a pouco, de estar brigando por causa de água. Nós não tínhamos água à vontade há 60, 70 anos atrás? Você não ia num rio e não tomava água? Não tinha gente que pescava no Tietê? Quem é mais velho sabe disso. Você não ia num rio, você não tomava água? Nós estamos perdendo tudo isso. Hoje, fontes estão cada vez mais longe para você trazer água pura, né? Quem garante que essa água que nós compramos de garrafão é pura? Alguém tem garantia do tipo de água que nós estamos tomando? Contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que um Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nessa cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são detentores do maior padrão da espiritualidade superior entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível.
Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto longínquo, oposto a esse bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Além dele, na limpeza, ele elimina as toxinas do nosso espírito, daquilo que nós trazemos. É uma auto-limpeza que vai se fazendo, é um processo de purificação do nosso espírito. É um processo gradativo em cada um de nós, para que a gente se restabeleça e volte a entender que nós somos espíritos, nós não somos encarnados. Porque a gente vive aqui achando que nós somos encarnados e somos terra, somos seres humanos, não somos espíritos. Nós temos que acreditar, entender e buscar essa verdade, porque senão a gente cria uma confusão tremenda e a gente não evolui, porque a gente fica ignorante perante essas situações que a gente desconhece. Por isso que é importante você pegar toda essa doutrina que nós temos aqui, que é a Gênese, obras póstumas, toda essa codificação de Kardec, e ler esses livros do Francisco Cândido Xavier, que trazem tanta coisa verdadeira e tanta elucidação para que a gente tire as nossas dúvidas, e que a gente viva uma vida encarnado, mas sabendo que nós somos espíritos imortais. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias a falar. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade, a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Você chega na tua casa e arruma uma discussão. Essa energia, esse ambiente que você criou negativo, passa para a água. Passa para a água. Ao passo que, se você chegar e harmonizar a sua casa, se você fizer uma oração, fizer o Evangelho no lar, que tanto a gente... Quem faz o Evangelho no lar? Olha, cada vez mais. O Evangelho no lar é uma das maneiras da gente harmonizar o nosso lar, fluidificar todas as águas que a gente toma e usa, né? É muito importante. E ele diz ainda que a água no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Por que se cair na mão errada? Você acredita, se você pegar um copo d'água e você desejar mal para alguém, você fizer uma vibração negativa e der para essa pessoa tomar, essa pessoa vai passar mal. Você vai fazer mal. A poluição que essas pessoas estão fazendo nas nossas colheitas, nós estamos hoje, a gente para comer um alimento hoje, nós temos que saber limpar esse alimento dos agrotóxicos, não é? Nós temos aí, se você foi, acho que não sei se foi nesse livro que eu anotei, mas existe na internet uma maneira de você, acho que é 2% de iodo que você dilui em 1 litro de água, e você tira todas essas, é isso, né? Você tira todo esse agrotóxico, você faz com que o alimento você possa usar. Então, olha só que importância a água é na vida da gente, tanto na parte física para o nosso alimento, como na parte material. Nós precisamos cuidar da água e passar isso. Aqui nós somos pequenininhos, mas se cada um fizer a sua parte, cuidar da água, nós não vamos passar o apuro que nós passamos no ano passado. Olha para você ver. E lendo sobre isso, eu achei um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Alguém lembra desse japonês? Já ouviu falar? O Masaru Emoto. O Masaru Emoto, quando ele teve o neto dele,
né? Ele teve um neto, ele ficou tão feliz quando ele teve um neto. E ele brincava com o neto dele, e alguma coisa eu o preocupava, porque o Japão é carente, né? O Japão é uma ilha muito pequena, né? A água que tem lá é muito pouca e está muito poluído. Hoje, para ir pegar água pura, precisa ir lá perto do Monte Fuji, senão você não acha água boa. Ele começou a ficar preocupado, e ele se dedica, ele é um cientista, e começou a se dedicar. Ele não é espírita, nem nada disso, mas a gente vê a preocupação de certas pessoas, e ir para o mundo, por causa do neto, de falar, poxa vida, o que será do meu neto? Eu tenho mais o quê? 10, 15 anos, posso morrer? Mas ele é novo, o que vai ser dele? O que ele vai tomar de água? Como é que vai ser a vida desse menino? Às vezes a gente é muito egoísta, fala, poxa, mas eu não sou egoísta. Mas a gente é egoísta. A gente pensa muito na gente, a gente tem um filho, a gente continua fazendo as coisas erradas, tomando atitude errada, agindo de maneira errada com a água, e achando que a gente nem está nem aí. Mas e teu filho? A sua neta? Por que a gente não luta contra esse egoísmo que está dentro da gente? Que é a grande mal da humanidade, o orgulho e o egoísmo. E às vezes é tão inconsciente na gente que a gente age sem pensar. Mas para pensar quando você olha para o teu neto, você fala, ai, como eu amo o meu neto. Mas você ama mesmo o teu neto? Você dá refrigerante para ele? É um lixo. Você está dando água, você está dando lixo para o teu neto, está dando água podre. Por que você não ensina o seu neto a comer uma fruta, a se apaixonar por coisas naturais? Por que a gente é mais da facilidade? Por que a gente não cuida da nossa saúde? É como você vir cuidar do teu espírito aqui. O que adianta você sentar aqui, assistir a palestra, sabe, ir lá dentro, toma água fluidificada e vai embora e continua sendo o mesmo? Eu acho que a gente tem que sentar aqui e pensar o que eu posso fazer de melhor, ser melhor lá fora. O que eu posso fazer de melhor por mim, para que eu possa passar para outra pessoa, que é o meu neto, o meu filho, sabe, para o meu amigo, coisas boas. Se ele ouvir ou se ele não ouvir, isso é uma outra situação. Quando você tem um sentimento ligado ao amor, à harmonia, na paz, quando você consegue se livrar dessas conversas que traz a desarmonia, a gente consegue superar e consegue vibrar positivo e estar sempre alegre e feliz. O planeta hoje é reflexo nosso. Eu estava lendo sobre onde Jesus pregava, onde ele andava, o Jordão, lembra do Jordão? Poluído, um negocinho assim poluído, acabou. Nós estamos entrando numa situação de regeneração, não é isso? A Terra está passando por uma situação de regeneração. Nós temos que estar preparados espiritualmente, muito fortes, ligados à parte da superior, porque nós precisamos muito dessa força. Senão nós vamos nos desesperar pelo que a gente vai ouvir. Nós temos agora muita situação. Quando é que o Brasil passou por furacão? Por abalo sísmico? Vocês viram as últimas enchentes que deram da invasão das águas? Os tsunamis que estão para vir. O eixo da Terra está voltando gradativamente ao normal, ela está inclinada, ela vai voltar. O Brasil, Deus tem pelo Brasil, por mundo, por tudo, mas orienta a parte superior da espiritualidade a cuidar do nosso planeta, do nosso Brasil, pátria do Evangelho. Outro livro que quem não leu, leia. Nós temos muita responsabilidade, porque nós vamos receber muita gente que vão vir em situações muito difíceis. Já está ocorrendo, né? Síria, né? A gente não sabe o que é isso. Nós nunca passamos por guerra, nós nunca passamos por nada de destruição. Olha um cara que mora no Haiti, que eu estive conversando com ele, acabou o país, meu.
A gente não para pensar, a gente leva a nossa vida fechado em nós. A gente não se preocupa, a gente cuida da gente. A gente tem que parar um pouco e pensar um pouco mais globalmente, porque a gente sabe o que está vindo aí. É a nossa negatividade, é o nosso lado ruim. Então, nosso Brasil precisa de gente estruturada na espiritualidade para saber lidar com esses momentos, para ter o braço amigo, a mão amiga, o acolhimento. É muito sério pelo que nós estamos passando. Nós temos que pensar um pouco mais. Vocês notam como está passando rápido o tempo? Já é Natal, daqui 30 dias. O que está acontecendo com a gente? Nós estamos morrendo a cada dia mais rápido. A nossa vida, que nós damos tanto valor, nós somos tão apegados a nós, olha no espelho, a cada dia nós vamos murchando. A cada dia nós estamos indo embora. Por que a gente não se prepara para essa caminhada? Mas com certeza que nós somos espíritos imortais vivendo uma vida aqui na Terra, para o nosso aprendizado, para que a gente possa realmente ser esse ser que Jesus espera da gente, esse Deus em construção. Nós não temos que temer nada. Quando você tem fé e você acredita, você não tem medo. Você leva a sua vida, está na mão de Deus. Vou fazer a minha parte, vou ser melhor, vou sair daqui hoje melhor do que eu cheguei. Eu preciso dar um sentido para que eu esteja aqui. Não é? Às vezes eu sou assim, sabe? Mas é que me preocupa isso. Eu vejo que muita gente fica mecânico, e não podemos ser mecânico. Nós temos que fazer algo por nós. Nós temos que dar uma coisa boa para a gente. Sair lá fora feliz. O Divaldo Franco deu a notícia. Poxa, você tem 90 anos? É, vou fazer 90 anos. Mas, poxa vida, você tem cara de 90 anos. Mas o que te deixa assim? Sou feliz, tenho alegria de viver. É isso que a gente tem que ter. Problema? Todo mundo tem problema. Você está num planeta de provas e expiações. Não é? Então nós temos que andar, nós temos que nos abraçar essa doutrina. É só com Jesus que nós vamos conseguir chegar são e salvo lá em cima e feliz e encontrar todos os nossos familiares. É assim que nós vamos construir a nossa caminhada, com muito amor e muito carinho. Não sei se vai dar tempo. Tem 2 minutos ainda, né? 2 minutos para as 9, né? Posso ler um poema para vocês? Poema divino. Pai nosso que estais no céu, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar. Que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso, que estais em mim, que estais naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso, que estais naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando-me a alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, por aquilo que sou, tenho e sinto, e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor, reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Ainda que muitas vezes eu não compreenda mais do que o silêncio em respostas às minhas preces, não te ouvindo assim dizer, filho, aguarda, tua é toda a eternidade, o pão nosso de cada dia me dá hoje, e que eu possa dividi-lo com o meu irmão. As condições materiais que ora tenho, de nada servem, se não me lembro de quem vive na aflição.
Pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz, pão que vem trazer alento e alegria, é o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração, quando permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. De que mais do que falar eu saiba ouvir, que ao invés de julgar eu busque acolher, que não cultivando a violência eu semeie a paz, que dizendo não às exigências em demasia, posso a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu devo perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando o meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixes cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo, que me tornam escravo de minha malevolência. Antes que a tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me, Senhor, de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio e de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas, ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Graças a Deus. Que Jesus abençoe o coração de vocês. Façam o Evangelho no lar. Quando vocês tomarem aquela aguinha, pensa, toma calmamente, golinho a golinho, mentaliza que você está recebendo fluidos energéticos, magnéticos. É para cada um de vocês. É o amor em movimento. Tá bom? Que Jesus abençoe. Graças a Deus. Muito obrigado.